Avistamento de um OVNI. Era abril de 1990 e eu, uma adolescente de 14 anos, estava no meu primeiro ano do ensino médio noturno. A escola, um prédio velho com corredores mal iluminados, ficava em um bairro tranquilo, onde a noite parecia engolir tudo ao redor, exceto pelas estrelas que brilhavam com uma clareza incomum. Não me lembro do dia exato, mas a memória do que aconteceu naquela noite está gravada em mim, como se fosse uma fotografia que nunca desbota. Era uma noite comum, com o ritmo monótono das aulas de matemática e português, preenchendo as horas. Por volta das 20h30, durante o intervalo, uma aula vaga nos deu um momento de liberdade. Peguei meu lanche, um sanduíche embrulhado em papel alumínio, que minha mãe preparara menos, e caminhei até a quadra da escola, onde dois amigos, que chamarei de Lucas e Daniel para proteger suas identidades, já estavam conversando. A quadra era um espaço aberto, cercado por muros baixos, e o céu acima de nós era um tapete de estrelas, sem uma única nuvem para atrapalhar a vista. Sentamos no chão frio da quadra, rindo e falando sobre as aulas, os professores e as pequenas trivialidades da vida adolescente. De repente, um clarão cortou o céu na direção oeste, como se alguém tivesse acendido uma lanterna gigantesca. Não era um relâmpago comum. Não havia nuvens, nem trovões, nem qualquer sinal de tempestade. O céu permaneceu límpido, e o brilho daquele raio, intenso e quase sobrenatural, fez nós três nos calarmos, os olhos fixos no horizonte. Que foi isso? Perguntou Lucas, franzindo a testa, enquanto Daniel apenas balançava a cabeça, tão confuso quanto eu. Ficamos em silêncio, tentando entender o que tínhamos visto. Alguns minutos se passaram, e eu notei algo no mesmo ponto onde o clarão havia surgido. Uma luz alaranjada, pulsante, que parecia uma estrela, mas com um brilho diferente, mais quente. Olha lá, apontei, tentando soar casual. Deve ser Vênus. Ele está bem brilhante hoje, né? Meus amigos concordaram, mas eu não conseguia tirar os olhos daquela estrela. Havia algo de estranho nela, uma vibração que não combinava com o céu estrelado ao redor. Voltamos a conversar, mas minha atenção estava dividida. Aos poucos percebi que a luz estava mudando, não era mais um ponto fixo. Ela parecia crescer, como se estivesse se aproximando, movendo-se lentamente pelo céu em nossa direção, na contramão do pôr do sol. Vocês estão vendo isso? Murmurei, minha voz agora carregada de curiosidade. Lucas e Daniel se viraram, e os três ficamos de pé, hipnotizados. A luz, que antes parecia uma estrela, agora era claramente um objeto, uma esfera brilhante, que cortava o céu com uma lentidão quase provocadora. Quanto mais se aproximava, maior ficava, e seu brilho alaranjado começou a se transformar em algo mais complexo. Era como uma bola de fogo, mas não caótica, ira controlada, quase majestosa, com uma luz que pulsava como se estivesse viva. Passaram-se cerca de 15 minutos, e o objeto estava tão perto que podíamos distinguir seus detalhes. Era circular, com uma cúpula brilhante na parte superior, emitindo uma luz branca e suave, como a de uma lâmpada fluorescente. Na parte inferior, 3 grandes luzes coloridas verde, vermelha e azul se alternavam em um ritmo hipnótico, mudando a cada 5 ou 10 segundos. Não havia som, nem o zumbido de um motor, nem o ronco de um avião. Era um silêncio absoluto, quase sobrenatural, que tornava a cena ainda mais surreal. Isso não é um avião, disse Daniel, sua voz baixa, como se temesse quebrar o momento. Também não é um balão, completou Lucas, os olhos arregalados. Pensei por um instante que fosse Road. Poderia ser um drone menos, mas em 1990, drones não existiam. Pelo menos não como os conhecemos agora. O objeto passou a cerca de 40 ou 50 metros acima de nossas cabeças, um pouco mais alto que o telhado do colégio, e pudemos vê-lo com uma clareza impressionante.
irá metálico, com uma superfície lisa que refletia as luzes coloridas. E seu movimento era tão fluido que parecia deslizar pelo ar, sem esforço. Não sentimos medo. Pelo contrário, havia algo de mágico, quase reverente, naquela visão. Ficamos os três parados, como se o tempo tivesse parado junto conosco, maravilhados com o que estávamos testemunhando. O objeto continuou sua trajetória em direção ao leste, movendo-se com a mesma lentidão deliberada, até que, de repente, outro relâmpago cortou o céu, idêntico ao primeiro, iluminando tudo por um instante. Quando nossos olhos se ajustaram novamente à escuridão, o objeto havia desaparecido no horizonte, como se tivesse sido engolido pela noite. O céu voltou a ser apenas um manto de estrelas, sem lua cheia, sem nuvens, sem qualquer vestígio do que acabáramos de ver. Nós três nos entreolhamos, sem saber o que dizer. Vocês viram isso, né? Perguntei, minha voz tremendo de excitação. Lucas e Daniel assentiram, os rostos ainda iluminados pela adrenalina. Não havia dúvidas em nossas mentes. Tínhamos visto algo que não pertencia a este mundo. Um objeto voador não identificado. Um OVNI. Não foi a primeira vez que vi algo assim. Mas essa experiência, compartilhada com meus amigos naquela noite de 1990, foi a mais clara vívida. Anos depois, ainda me pego olhando para o céu noturno, esperando, talvez, ver novamente aquele brilho alaranjado cruzando as estrelas. E quem sabe, um dia eu conte a outra história, menos a primeira vez que vi um OVNI. Mas essa noite, na quadra da escola, com Lucas e Daniel ao meu lado, ficará para sempre como um mistério que nos uniu, um segredo que carregamos com um misto de assombro e maravilha.